Ezequiel, no primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo, a palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Espírito Santo, assim como o Senhor se revelou a Ezequiel no cativeiro babilônico, se revele a cada um nesta noite em meio aos cativeiros da vida. É o que eu te peço, e certo que assim o Senhor falar, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus levantou Ezequiel na época em que o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Estava Ezequiel entre os cativos, foram transportados de Jerusalém para a Babilônia. E Deus falou com Ezequiel. Nós sabemos que nesse mesmo período Deus falava com Jeremias em Jerusalém. Enquanto Deus usava alguém para falar com o povo em Jerusalém, Deus levantava Ezequiel para falar com o povo na Babilônia. Muitas vezes nós pedimos a Deus para nos tirar de determinadas circunstâncias, para mudar o nosso cativeiro. Mas eu quero que, mediante essa palavra, você entenda que Deus quer te fazer uma atalaia neste cativeiro. Que em meio a essa adversidade, Deus vai falar através dos teus lábios. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus usando um profeta em um dos momentos mais difíceis da sua vida. E Deus diz àquele profeta: você vai pregar para um povo que não vai lhe ouvir. Se você falasse para outras nações o que eu estou te revelando, talvez eles acreditassem. Mas esse povo é obstinado, esse povo é duro de coração. No 2º capítulo, Deus fala para Ezequiel: é uma casa rebelde. É o povo que me despreza, mesmo contemplando toda a minha grandeza. Nós encontramos muitos textos nas Sagradas Escrituras sobre esse povo que é indiferente com Deus. E esse povo somos nós. São aqueles que nos cercam. Muitos já tinham pendurado as suas harpas, não queriam mais louvar ao Senhor. Não havia alegria em muitos corações. O que havia era a frustração. Então Deus começa a se revelar a Ezequiel e levá-lo a determinados lugares. E uma das visões, Deus fala com Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ezequiel viu o Espírito de Deus soprando sobre aqueles ossos e eles voltaram a reviver. Olhando para o estado em que Israel se encontrava, só pela fé Ezequiel poderia acreditar que haveria restauração. E depois de 70 anos no cativeiro babilônico, Deus iria restaurar aquela nação. Mas diante dessa palavra eu encontro algumas verdades que nós não podemos ignorar. Em primeiro lugar, nesta visão que Ezequiel tem do seu chamado, quando Deus se revela a ele e começa a levantar uma voz profética para aquela geração, Deus se revela mostrando o seu poder. Um vento forte, um raio que veio do céu.
animais, são coisas tão complexas, situações que a mente humana sequer consegue compreender. Nós olhamos para esse texto e percebemos que no primeiro momento Deus quer revelar a sua criação, tudo que Ele formou. Logo após, Deus se revela a Ezequiel neste mesmo capítulo, falando sobre rodas que iam para onde o Espírito mandava. E nessas rodas haviam olhos. Então podemos perceber que Deus fala sobre a sua onisciência, sobre o seu conhecimento. A própria Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Então Deus estava contemplando o sofrimento do povo ali no cativeiro babilônico. No último texto desse capítulo, nós encontramos na revelação de Ezequiel, Deus revelando a sua glória, a sua majestade. Ezequiel vê um trono acima dos animais que ele tinha contemplado, acima das rodas, acima de tudo. Deus está no seu trono, desafira, inabalável, nada fugiu do controle de suas mãos. Então Deus revela o seu poder, a sua majestade, Ezequiel. E diante disso nós precisamos entender que Deus vai permitir que venhamos ser levados a determinadas circunstâncias, para que assim como Ezequiel venhamos profetizar sobre as improbabilidades. Acreditar que Deus vai fazer quando Ele está fazendo é fácil. Quando algo está acontecendo, o difícil é profetizar. Diante da adversidade, diante do cativeiro. Eu não sei qual é o cativeiro que você se encontra, e talvez você esteja cercado de pessoas que também se encontram na mesma situação. E você diz, como é que eu posso profetizar sobre a vida deles? E convidá-los ao arrependimento e dizer que Deus vai nos livrar se eu estou na mesma situação. Mas eu vejo Deus levantando Ezequiel na mesma situação do povo. Ele estava às margens do rio Quebar. E a Bíblia diz que os céus se abriram e ele viu a glória de Deus. Então a circunstância, ela não te impede de ver a glória de Deus. Ezequiel vê um rio e vem no trono de Deus. Se fôssemos falar sobre as visões que este livro, que tem por título o nome de Ezequiel, nos revela, nos faltaria tempo. Com toda a grandeza, os detalhes, coisas que nós não conseguimos compreender, porque é de imensa complexidade. Mas Deus se revelou a ele de uma tal maneira que nós precisamos entender que até hoje ele se revela de formas que nós sequer compreendemos, mas ele continua se revelando até o dia de hoje. E quem sabe Deus tem te chamado para profetizar em tempo de crise, um tempo de escassez, de dificuldade, de frustração. É difícil você profetizar sobre as famílias que lhe cercam, enquanto a sua família está sendo devastada. É difícil você profetizar e dizer que Deus fará prosperar alguém, enquanto a sua conta bancária está no vermelho. Enquanto você não consegue pagar, honrar os seus compromissos. É difícil profetizar quando você olha para si mesmo e diz, eu não vejo nada acontecendo em minha vida. Deus não mudou a circunstância na vida de Ezequiel, não levou para outra realidade, não. Deus fez com que Ezequiel ficasse sentado no mesmo lugar, e ali naquele lugar de sofrimento, parecendo que estava abandonado, desprezado, Ezequiel se levantou, porque a mão de Deus era sobre ele, como uma atalaia, como uma voz profética. Então a mão de Deus é sobre a tua vida.
E por isso que ele vai te levantar nos lugares mais improváveis dessa terra, nas circunstâncias mais adversas, para usar a tua boca para que o nome dele seja glorificado. Assim como Deus também levantou Daniel na Babilônia, para demonstrar a sua glória, o seu conhecimento, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Deus levantou muitos profetas nos dias de Ezequiel para falar com o povo, mas saiba que o povo, irmão, é obstinado, é uma casa rebelde, o povo é duro de coração. No capítulo 3 de Ezequiel, quando Deus o chama para ser atalaia, diz: olha, quando eu mandar você dizer ao ímpio que ele vai perecer na sua iniquidade, não deixe de falar ao seu coração, porque se ele perecer sem você dizer o que eu lhe disse, que eu mandei você falar, eu vou cobrar o sangue dele das suas mãos. Mas se porventura você avisá-lo que ele vai perecer a sua impiedade, não haverá sangue, não haverá culpa em suas mãos. Ali estava Ezequiel dizendo ao povo: arrependei-vos, aproximem-se de Deus, reconheçam os seus pecados. O Deus que fez a ferida é o mesmo Deus que também pode sarar. Eu convido você nesta noite a olhar para esse texto e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor me concederá autoridade para profetizar em meio à crise, em meio aos cativeiros da vida. E falar sobre cativeiro é algo desafiador, porque quem não está em cativeiro? Talvez você esteja no cativeiro da depressão, não há alegria no seu coração, a sua alma está sendo afligida dia após dia, o diabo está drenando as suas forças, e parece que você só encontra com pessoas piores do que você. Então muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, eu não encontro ninguém para me encorajar, eu só encontro pessoas que estão querendo tirar a sua própria vida, pessoas que estão desistindo na caminhada. É porque você é um Ezequiel no meio deste cativeiro da depressão. E no meio deste cativeiro você colocará as mãos sobre aqueles que estão sendo oprimidos e eles serão libertos. É no cativeiro da doença, da enfermidade, que muitas vezes você entende que Deus manifesta o seu poder, manifesta a sua glória. Como orar por alguém, profetizar que ele será curado se você se encontra doente. Somos movidos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Deus pergunta a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? E então Ezequiel diz: tu o sabes. Tu tens todo o poder, o domínio está em tuas mãos. Se o Senhor quiser, algo pode acontecer. Então Deus levou Ezequiel para profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E houve vida. Então profetize. Profetize, acredite que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Que Deus pode converter o coração de pedra. Profetize, porque quem sabe hoje não há vida, mas um dia haverá. Que a centelha da esperança não seja sufocada em seu coração pelo desespero da aflição. Tenha cuidado, porque Satanás, ele tentou calar Ezequiel, calar Jeremias, muitos profetas que Deus levantou. O diabo conduziu estes profetas ao desespero. Soprou em seus ouvidos: olha, Deus não se importa com você. Mas a todo momento Deus mostra a sua grandeza, se utilizando de homens falhos, fracos, vulneráveis, suscetíveis a erros, para profetizar a vida, para profetizar a esperança, dias melhores.
Tudo que Deus tem para cada um de nós são dias de glória, dias de alegria, de constante satisfação. A palavra do Senhor diz: se fizeres o bem e me ouvis, vocês comerão do melhor dessa terra. Então, como profetas, nós profetizamos sobre esta igreja, que um dia Deus nos dará uma grande colheita de almas. Aleluia. Como profetas, nós profetizamos sobre a vida dos nossos irmãos que estão doentes, que não puderam vir hoje porque estão enfermos, que Deus vai curá-los. Como atalaias do Senhor, profetizamos sobre nossa família, sobre os bens que Deus nos concedeu, profetizamos sobre nossa vida, assim como Ezequiel se levante como uma atalaia. Seja um profeta nesta Babilônia, nos dias que nós estamos vivendo. Deus me levou a um ambiente que eu não queria estar. E muitas vezes eu relutei, eu disse: Senhor, eu não gosto desse ambiente. Literalmente é a representatividade da luxúria, da soberba, da sensualidade. Mas ali Deus tem me usado para profetizar vida sobre um vale de ossos secos. Deus nos coloca em determinadas circunstâncias que nós não queremos estar. Mas Ele, como Ezequiel, coloca em nossa boca algo doce, que é a sua palavra. A Bíblia diz que Deus entrega um rolo a Ezequiel. E este rolo está escrito na frente e atrás. Então Deus diz a ele: coma. Que quando ele começou a comer, era doce como o mel. A palavra do Senhor, irmão, ela é doce como o mel. Mas era uma espada cortante de 2 gumes. Depois que Deus falou com Ezequiel, ele passou 7 dias sentado, perplexo. Ele não conseguia se mover, ele não conseguia entender o que é que estava acontecendo. Mas quando Deus se revelou para ele, irmão, fez com que ele se movesse em direção ao seu propósito. Então eu quero que você entenda que você está profetizando em um tempo em que você vai ser descredibilizado, desprezado, perseguido, caluniado. Mas por Deus você será amado. Haverá recompensa. Não desfaleça as suas mãos, porque haverá recompensa diante do Senhor. Um dia nós chegaremos ao céu e ali veremos Ezequiel, Jeremias, Isaías, João Batista, que teve a sua cabeça servida em uma bandeja de prata. Homens que sofreram porque não recuaram, abriram os seus lábios e disseram tudo aquilo que Deus mandou eles dizerem. Quando você diz o que Deus manda você dizer, irmão, aqueles que muitas vezes são seus amigos, tornam seus piores inimigos. Em alguns lugares você não é mais aceito, você começa a ser desprezado, escanteado. O verdadeiro profeta, irmão, ele não é bem recebido no palácio. O verdadeiro profeta, ele não vive cercado por muitos amigos. Ele tem uma vida solitária, mas ele tem como seu principal amigo, quem sabe em muitos momentos até seu único amigo, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Eu não sei como é que você está se sentindo nesse cativeiro, mas a palavra para o teu coração nesta noite é: Deus vai te usar neste cativeiro. E através dos seus lábios, muitos sairão do cativeiro. Deus vai mudar essa circunstância. Deus vai aliviar o fardo de muitos através da tua dor, do teu sofrimento. O nome dele será glorificado. Ezequiel é um sacerdote. Ele foi preparado durante o decorrer de toda a sua vida para servir no templo do Senhor.
Mas ali estava Ezequiel, distante de Jerusalém, longe do seu ofício de sacerdote, mas Deus o levantou como profeta. Assim como Deus levantou Ezequiel, Deus também vai levantar você. Tudo que Ele fez para te preparar não é em vão. Muitas vezes não é de uma hora para outra, irmão. Você passa anos na escola do Senhor. Você diz, eu não sei por que tanto preparo, tanto estudo, porque tanta devoção, e porque Deus exige tanto de mim. Porque Ele quer te levantar como profeta às nações. Amém? Deus ainda vai te levar em muitos lugares nessa terra para anunciar as boas novas. E através dos teus lábios, muitos ainda irão se render aos pés do Senhor. Então não desanime em meio às circunstâncias, às adversidades, aos cativeiros da vida. Porque saiba que aquilo que não te destrói te fortalece. Você cada dia fica mais forte, mais resiliente, mais resistente, mais temperante. Cada dia você fica mais sábio, mais cheio do Espírito, até que um momento você vai transbordar e aqueles que lhe cercam serão libertos, curados, transformados. Você será como Ezequiel na Babilônia, como Jeremias em Jerusalém. Deus vai te levantar com uma voz profeta no cativeiro. Amém? Fique de pé, coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você e logo após a pastora vai entoar um cântico ao Senhor. Deus, eu apresento a Ti, Senhor, a vida de cada um dos Teus servos. Muitos que chegaram aqui, Pai, que estão sofrendo em meio ao cativeiro, que está ali oprimindo, Pai. Muitos se perguntam, por que eu estou nessa situação? Porque, Deus, o Senhor me abandonou. Mas eu sei, Pai, que o Senhor nos permitiu estar em determinadas circunstâncias para profetizarmos sobre o vale de ossos secos. Então nos levanta, ó Pai, como o Senhor levantou Ezequiel ali na Babilônia, como o Senhor levantou Jeremias em Jerusalém. Nos levanta, ó Pai, para profetizarmos em meio às adversidades, às impossibilidades. Nos enche, ó Pai, até transbordarmos. Não permita que venhamos desanimar, porque estamos cercados de um povo obstinado, duro de coração, um povo que te ignora, ó Pai, um povo alienado, que te despreza, mas a Tua palavra nos diz que nós devemos continuar pregando, porque a mensagem ela vai prosperar, ou ela trará juízo, ou ela trará salvação, mas ela prospera, ó Pai, no objeto que foi enviado. Então, como mensageiro, a nossa obrigação é pregar aos ouvidos, mas só o Senhor pode converter os corações. Então eu peço a Ti, ó Pai, que assim como o Senhor manteve acesa a chama no coração de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, de Oséias, de Amós, de Obadias, de Abacuque e de tantos outros, ó Pai, mantenha a chama acesa em nossos corações para continuarmos profetizando em meio a esse deserto, é este vale de ossos secos, para a glória do Teu santo nome. Amém. Vem da face do Senhor, deve ser lindo, bem mais que uma flor, não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Assim eu vejo o Senhor pela fé
sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Naquele grande dia desfrutaremos da plenitude da glória de Deus. Mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar esse véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei, é como um sonho. Aleluia, glória a Deus. Naquele grande dia, nós diremos, valeu a pena. Valeu a pena ser rejeitada. Ontem eu estava na praça de Chafariz e duas meninas sentaram para conversar comigo. Fui pregar um falso evangelho ao meu coração. E aí eu recrutei a ideia distorcida que aquelas meninas tinham sobre as Sagradas Escrituras. Em um dado momento elas decidiram, tão incomodadas, que elas disseram, nós vamos embora. Temos outro compromisso. Percebemos que o Senhor não quer entender o que nós estamos falando. A verdade, irmão, é que muitas pessoas não conseguem enxergar a verdade. E o seu coração está tão obstinado, tão endurecido, que elas não conseguem ver um palmo à sua frente. Eu costumo dizer que o pior cego é aquele que não quer ver. Ali estavam aquelas meninas que poderiam apenas refletir um pouco na verdade do Evangelho, que está tão claro nas Escrituras, mas criam fábulas mirabolantes, distorcem, falam o que não está na Bíblia, para viver uma nova realidade e se sentir superior, como se estivesse carregando uma grande verdade no seu coração. E como é difícil pregar para um povo, irmão, que não quer ouvir. Mas cabe a cada um de nós não desperdiçarmos uma oportunidade sequer de falarmos do amor de Cristo para toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado, este será salvo. Amém? Fique de pé. Vamos orar, pedindo a Deus que nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Agradecendo a Ele por esse culto tão maravilhoso que Ele nos concedeu. Pai, graças te dou, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu em um dia chuvoso. Estarmos aqui na Tua casa, louvando e agradecendo o Teu santo nome. Eu sei, Pai, que mediante a Tua palavra, o Senhor gerou esperança, firmeza em nossos corações, convicções foram estabelecidas. Somos profetas em meio a uma geração pervertida, ó Pai, que tem te desprezado, te abandonado, que ao sairmos por esta porta, ó Pai, venhamos anunciar as Tuas normas nos meios e vielas dessa cidade. E todo aquele que crer será salvo, mas o que te rejeitar será condenado. É a Tua palavra que nos diz. Então eu peço a Ti que nos use, ó Pai, para os nossos familiares. Por mais que eles nos ignorem, por mais que eles zombem da nossa fé, e o Senhor venha continuar usando os nossos lábios para anunciar o Teu Evangelho, ó Pai. Eu peço a Ti que durante o decorrer
decorrer desta semana, o Senhor nos conceda oportunidades, ó Pai, de falar da Tua grandeza, da Tua infinita misericórdia. Eu peço a Ti, Senhor, seja conosco durante o decorrer dos dias que virão, para profetizarmos, ó Pai, sobre aqueles que estão desolados, amargurados, angustiados, ó Pai. Eu peço a Ti, em meio aos cativeiros, o sofrimento e as frustrações que carregamos em nosso peito, venhamos ser força, ó Pai, para profetizarmos em meio a esta geração.